por que a gente grava os nossos encontros ao vivo? Porque tem muitas pessoas que não conseguem acessar, tem problemas de conexão, e a gente entende isso. Então, para ajudar essas pessoas também que não conseguiram, por algum motivo que não nos cabe, a gente faz a gravação e a gente deixa disponível lá no Ava de vocês depois, ok? Tudo certo? Ok. Bom, Ok. como é que funciona a nossa didática aqui? É igualzinho em sala de aula, com a diferença que eu consigo mutar todos vocês, e aí a pessoa que eu escolher, ela começa a ler. Aqui não mudou nada, tá, gente? A gente continua ainda lendo muito e escrevendo muito. Só que com a diferença que agora, por força do Covid-19, nós estamos no aconchego do nosso lar, tudo bem? Tudo bem. Então, para começar essa leitura bacana, maravilhosa, ninguém melhor do que a Alessandra para começar. Você precisa... Tá me ouvindo? Agora eu tô. Ah, tá. Tá bom. Começaremos os nossos estudos apresentando o que é a pesquisa. Em seguida, compreenderemos a pesquisa como ferramenta para a construção do conhecimento científico. Ainda nesta web-aula, veremos o método científico e seus elementos. Pode continuar? Claro, deve. O que é pesquisa? Ela é a forma de construir conhecimentos científicos. Por meio dela e do método científico, busca-se a resposta para diferentes situações. Rola aí, professor, que eu não estou enxergando. Foi? Vai abaixando. Já baixei. Já baixou? Uhum. É que eu não estou enxergando, não. Você parou em respostas de diferentes situações, né? Isso. Observadas. Não tá lendo? Não, é que não tá mostrando para mim. Eu vou finalizar esse parágrafo então, tá? Observadas na realidade objetiva e que se constituem como um problema. Na tentativa de responder às indagações, o problema é que constrói o conhecimento, que, orientado pelo método, se constitui no conhecimento científico aceito. Então, gente, resumidamente, quando falo que é pesquisa, a pesquisa ela vai confirmar uma curiosidade ou quebrar, não, ela vai reiterar aquela hipótese ou ela vai desmistificar. Por exemplo, nossa, eu acho que manga com leite faz mal. Eu tenho essa impressão. Vamos pesquisar? Vamos buscar conceitos que falam que a mistura entre o leite e a manga faz mal? Olha meu assistente de aula hoje, olha. Olha o tamanho dele. Vocês estão enxergando? Mais ou menos. Sim. É o meu gatinho, Salomão. Olha o tamanho dele. Mais gordo que eu. Então, vamos lá. Eu vou pesquisar pessoas que, através do método de experimentação, comprovaram ou não que manga com leite faz mal. Entenderam a importância da pesquisa na construção do conhecimento científico, gente? Sim. Então, Alessandra, continua. Agora você consegue ler as respostas encontradas? Sim. As respostas encontradas a tempos podem não responder mais adequadamente na atualidade em função da evolução das pesquisas, que nem por isso leva ao descrédito da ciência ou à desvalorização do conhecimento. Pelo contrário, a ciência está garantida como forma de construção de conhecimentos que, embora não possa responder a tudo
a que se propõe trabalhará de modo a alcançar respostas plausíveis e que possam ser comprovadas. E que bom que a gente tenha pesquisa aliada ao conhecimento científico para nos provar que aquela curiosidade é de fato aquilo que a gente imagina ou não, certo? Trabalhando aí, atrelado a isso, a gente vai entender como ela funciona como ferramenta. Alessandra, olha no quadro de amiguinhos aí e eu deixo a você a honra de escolher o próximo. Onde que eu vou aqui? Tá vendo nos Eu três. não sei. Se você olhar aí, do lado da ferramentinha que tá o vermelhinho de desligar, Ah, você clica do lado ali que tem dois bonequinhos, são os participantes. Você vai ver tá. quem estão aí. Deixa eu ver. Hum, pode ser a Andressa. Andressa. Vamos lá, Andresa, você foi a selecionada. Graças Nossa, a que Deus. legal. Obrigada. Pode A ir. pesquisa como ferramenta para a construção do conhecimento científico. Consegue me ouvir? É alto e bom som. Pesquisar virou senso comum, pois de alguma forma todos sabemos o que significa, sem nenhum rigor científico. Pesquisar, isso aí. Pesquisar é buscar mais informações sobre algo, visando estabelecer critérios para melhores escolhas. Quando se pesquisa, é porque se tem dúvidas sobre algo e se pretende conhecer mais, a fim de obter mais informações. Como você pode observar, existe um entendimento popular sobre o que seja uma pesquisa. Esse entendimento não está tão diferente do entendimento científico do que seja pesquisa. Então, gente, depois do Google, se vocês prestarem atenção, vocês já perceberam quantos médicos foram formados pela Faculdade de Medicina Google? Ai, peraí, tô com uma dorzinha atrás da orelha, vou pesquisar e vou ver o que é. Sim. Nossa senhora, achei remédio, vou tomar, se automedica. Ou formadores de opinião sobre política, sobre qualquer que seja o tema. Eles vão em fontes nada confiáveis, buscam aquele conhecimento que foi gerado através de fontes duvidosas, e aí o que, que acontece? Eles viram formadores de opinião. E isso é um perigo. Um perigo. Andresa, continua. Do ponto de vista científico, pesquisar é um procedimento organizado, racional e sistemático para se construir conhecimentos. Isso significa buscar informações e dados que permitam compreender determinado objeto. Existem muitas definições de pesquisa que se aproximam. Ai, gente, eu não consegui enxergar. Optamos pela definição feita por... Como que é esse nome, professor? Ludwig. De que a pesquisa significa... que a pesquisa científica é uma atividade que visa dar respostas a determinado problema, que são próprios de qualquer área do conhecimento humano. Então vamos lá, gente. Olha que bacana. A atividade que visa dar resposta a determinados problemas. Ou seja, você não vai buscar algo se você não ficou curioso para saber o que é aquilo. Ou, por exemplo, nossa, gente, por que que sempre quando muda o tempo, depois que eu operei, por que que sempre quando muda o tempo, eu sinto que o tempo vai mudar porque aquela parte onde eu operei começa a doer absurdamente. Então, são hipóteses que a gente começa a criar ou curiosidades que a gente fomenta para buscar o conhecimento acerca daquilo que nos inquieta. Certo, gente? Agora, Andresa, escolhe amiguinho.
Tá, só um minuto. Pode ser nosso amigo Silvio. Vai lá, Silvão. Me lasquei. Tá Todinho. dando pra me ouvir? Tá dando pra me ver, Você não professor? está Pra ouvir? Tô te ouvindo em alto e bom som. Manda pau aí. O método científico. A pesquisa científica é um procedimento que utiliza metodologias próprias para construir conhecimentos com base no método científico. O método científico é o caminho da ciência para chegar a um objetivo. As metodologias são as regras estabelecidas para o método científico. Pronto. Gente, vamos lá. Dentro da construção do conhecimento, o método científico nada mais é do que as ferramentas e critérios que nós vamos usar para produzir aquele conhecimento. Nós temos alguns. Nós vamos falar sobre alguns aqui. E eu vou bem. Quando chegar na parte dos critérios, eu vou esmiuçar para que não haja dúvidas, ok? Pode continuar, Silvio. Cada área científica tem um objeto é um método próprio, professor, com a especialização do saber decorrente das necessidades da sociedade capitalista. As áreas se fragmentaram cada vez mais de tal forma que hoje se pode encontrar as mais diversas especialidades que, para produzir os conhecimentos, buscam uma metodologia específica, com vista a atender essas Especificidade. Isso. Contudo, mesmo considerando a complexidade das pesquisas, é comum a todas percorrem uma estrutura segundo Richards. Ler esse negócio aqui é ruim, pessoal, pelo amor de Deus. Então vamos entender essa estrutura que Richardson fala. A gente estabelece os objetivos, desenvolve o modelo do que está sendo estudado, coleta informações ou mesmo recorrer a dados obtidos, realiza a avaliação, que consiste em processo de validar o modelo relacionado aos dados e o modelo definido. Se o modelo estabelecido não corresponder aos dados obtidos, é feita uma modificação ou mesmo uma substituição. Vamos entender cada um deles. O meu objetivo, por exemplo, eu vou trazer um exemplo de cada área, tá? Eu vou falar um exemplo da ADM, vou falar um exemplo da pedagogia e vou falar um exemplo da ADM, pedagogia e engenharia, é o que nós temos na sala de aula, né, gente? Me corrija se eu estiver esquecendo de alguém. Engenharia presente. ADM presente. Pedagogia presente também? Sim. Ai, que alegria. Então vamos lá. Vamos estabelecer 3 objetivos: um para ADM, um para pedagogia e um para engenharia. Estabelecer os objetivos da ADM. Nós vamos fazer análise de números, de resultados, certo? Para a pedagogia, nós queremos mensurar a produtividade do professor em sala de aula. E para a engenharia, nós vamos criar ferramentas de mensuração para a estrutura, para a pavimentação dos andares de um apartamento, ok? São exemplos hipotéticos. Eu vou desenvolver um modelo do que está sendo estudado, ou seja, para a ADM, eu preciso desenvolver um modelo que eu consiga mensurar as análises que me foi dada. Dentro de pedagogia, eu preciso desenvolver um modelo que eu consiga mensurar o desempenho do professor, ok? E dentro da engenharia, eu vou desenvolver um modelo que eu consiga mensurar a questão da pavimentação. Em relação às informações, eu vou buscar na base de dados. Opa, se eu vou analisar qual foi do ADM mesmo, Alessandra, me ajuda aí? Não entendi o que você perguntou.
Para a ADM, qual foi o objetivo que eu estabeleci? Os resultados. Análise análise dos Isso, resultados, certo? Então, isso. peraí, se são resultados, resultados do quê? De vendas da empresa? Então, eu tenho que recorrer a uma base de dados. Qual vai ser a minha base de dados? O meu Sales, que é a questão da venda, a saída, ok? Então, vou buscar lá naquele reportinho quantas vendas eu efetuei e a partir desse banco de dados, eu vou dividir por região, por território, por canal, entre outros. Dentro da pedagogia, eu vou coletar informações aonde? Dentro da sala de aula. Porque como eu vou mensurar o desempenho dos alunos, eu tenho que usar um método específico, que é o observatório, ok? E na engenharia, como eu vou criar instrumentos de ferramentas, né, de desempenho, eu tenho que buscar a coleta onde? Quanto tempo eu demoro para pavimentar um andar inteiro? Quais são as técnicas e métodos que eu posso usar para melhorar o meu desempenho, certo? Aí eu vou realizar a avaliação, que consiste em processo de validar o modelo recomendado. Opa, então eu já fui na base, busquei as informações. Eu vou trabalhar com qual modelo? Eu vou levar essas informações de que maneira? Gráficos, infográficos, vou trabalhar em modelo de relatório, eu vou trabalhar com percentual, eu vou trabalhar com grana. Na pedagogia, uma vez que eu estou trabalhando o método observatório, eu tenho que transcrever aquilo que eu observei. Entende? Então, para cada modelo ou para cada objetivo que eu escolho, eu tenho que validar a questão do processo, certo? E se o modelo foi estabelecido não corresponder com os dados obtidos, ou seja, ter divergência, eu volto e faço uma alteração ou até mesmo substituo o método, certo? Se eu for mostrar por região, por exemplo, a questão do relatório de resultados da administração, eu vou usar, por exemplo, o gráfico pizza, que eu consigo, através das cores, num universo de 100% daquilo que eu vendi, eu consigo fatiar por região, ou por vendedor, ou por canal. Certo? Dúvidas até aqui, gente? Escolher Não. o próximo. Então pode escolher o próximo, Silvio. Calma aí, deixa eu ver aqui. Calma aí, professor. A gente tem até as 10 horas, Ciro. Fique tranquilo. Opa! É que eu não tô vendo ninguém, então vai aí, Ivanete Gonçalves, a última da minha lista. Então vai, Ivanete. Tá contigo agora. Chegar na sala não fala. Não. Ivanete, pode soltar o seu microfone aí, senão a gente não consegue te ouvir. Escolhe o outro, professor. Eu posso escolher? Então vai a Bruna. Pode. Vai. Eu sei que você conhece todos aí. Vai, professor. Bruna, pode ser você, Bruna? A minha tela tá preta. Espera aí que ela vai voltar a ser branquinha. Tá Melhorou bom. agora? Ainda não tá. Então faz o seguinte. Sai da reunião e entra novamente, que aí você vai ver a minha tela. Às vezes acontece isso. Ah, Ivanete conseguiu! Ivanete, boa noite. Tá me ouvindo? Agora Tá me ouvindo? Sim. Ok. É que tava clicando aqui. Vamos lá. Elementos de método científico. Mesmo com a evolução da ciência, constituição de novas áreas científicas. Pode-se dizer que esse procedimento se mantém com referências para o estudo científico, ainda que as áreas façam adequações e funções do seu objeto. Um exemplo disso são as ciências sociais, que incorporam muitos dos métodos definidos nas ciências naturais.
agregando novas ferramentas em função dos objetos e estudos. A seguir, conheceremos mais detalhadamente cada elemento científico. Obrigado, Ivanete! Você chegou! Graças a Deus. Vamos lá. Gente, vamos conhecer os elementos. E agora, Ivanete, eu deixo a você para escolher uma amiguinha ou um amiguinho para ler. Deixa eu ver aqui. Cíntia Pina. Cíntia Pina. Vamos lá, Cíntia. Tá com você agora. Chama na Oi, gaita, vai. Cíntia, assim. Cíntia. Parou em qual mesmo? Parou em elemento científico? A gente parou aqui, ó. Nós vamos começar a ver os métodos científicos. O primeiro que nós vamos ler agora é o de observação. Pode ler, Cíntia. O slide não está aparecendo para mim, professor. Ficou borrado. E agora? Agora sim. Tá bom. Observação. A observação pode ser considerada a etapa inicial do método científico. Quando afirmamos que a observação é fundamental para o estudioso, isso se dá numa perspectiva de ser um observador atento da realidade e do contexto. Ao observar os fenômenos e ficar atento ao que se ocorre, não apenas na sociedade, mas ao redor. Podemos afirmar que quanto mais você lê, compara as pesquisas, aprofunda seus estudos, mais irá aprimorar a sua capacidade de observar o mundo. Para o caso de uma observação que pode levar a um estudo científico, é importante que a repetição seja uma de suas características. Professor, você pode baixar mais um pouquinho? Agora. Características e que possam ser observadas por outras pessoas. Então vamos lá, gente. Obrigado, Cíntia. Observação. Nada. A gente não aprende observando? Eu, Sim. por exemplo, eu vou trazer uma experiência que Eu ocorreu sabia que eu veio lá no WhatsApp. Meu Deus, só muta o microfone aí, tá, gente? Por Perdão. gentileza. Então, o que acontece, gente? Na observação, a gente consegue aprender muito. Por exemplo, eu era fascinado quando eu era criança, tinha seus 5, 6 anos de idade, eu via meu pai dirigir, porque o meu pai era motorista de táxi nessa época. Eu via meu pai dirigir, eu ficava fascinado, ele fazendo as transmissões de marcha, pisando nos pedais, que eu nem sabia para que era, para que servia cada pedal. E eu enxergava sempre que uma curiosidade que me indagou a aprender a dirigir. Sempre que o carro estava parado, ele sempre colocava a alavanca para frente. E eu falava, gente, mas por que para frente? Depois ele puxa para trás, depois põe para frente de novo, depois para trás de novo. Que negócio é esse? Negócio doido, né? Eu achava na minha santa inocência que se colocar para frente, o carro tinha que ir para frente. Ao colocar para trás, o que acontecia? O carro voltava para trás. Mas não, eu passava a entender que quanto mais ele colocava para frente e para trás, o carro andava mais rápido. Eu ficava assim, ué, por que isso? Depois, eu olhei naquela bolinha que a gente chama do câmbio e comecei a ver os números lá, 1, 2, 3 e 4. E aí eu perguntei, quebrei o gelo. Fui lá e perguntei para o meu pai, para que servem esses números? Ele falou, esses números são correspondentes às marchas que tem no câmbio. A primeira é a mais forte, é a marcha que a gente sai. A segunda é a sequência da primeira. Você começa a ter mais embalo e ela também é forte. A terceira marcha, ou terceiro estágio, você passa a pegar velocidade. E a quarta e última, você chega no limite que o carro dá. Eu falei, não tem quinta, não? Eu falei, não entendi nada. Era um Fusca. Ixi, Fusca naquela época. Era um Fusca. Tenho 40, né, gente? Respeita meus cabelos brancos. E
Eu falei, mas pai, não entendi nada. Mas aí, com o tempo, eu fui observando e falei, opa, peraí. Primeira, ele pôs para frente. O número 1 estava para frente, o número 2 estava para trás. Falei, então é uma sequência. Ele vai obrigatoriamente. Aí eu pus na cabeça que ele obrigatoriamente do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4. E ali permanecia. Só que às vezes eu via que naquele desenho que eu tinha gravado na memória, de tanto observar e olhar aquela imagem, eu percebia que ele às vezes saía da terceira e voltava para o estágio 2. E eu falava, pai, o senhor errou. Ele, errei o quê, filho? Falei, o senhor já estava no estágio 3, por que não colocou para o 4? E ele riu. Ele deu uma risada assim, tão maquiavélica, que eu achei que eu tinha falado a pior besteira do mundo. Mas ele falou, filho, quando o carro está perdendo força, eu posso sair do estágio 3, como você fala, e voltar para o estágio 2, que é a marcha forte. E aí o carro vai ter mais fôlego, ele vai conseguir subir a subida, por exemplo, com o carro cheio. E eu falei, mais uma coisa que eu aprendi fazendo o quê? Observando e matando a minha curiosidade. Em relação ao método da observação, tá bem lúcido o exemplo? Tem alguém com dúvida? Tem? Não. Não. Ai, que alegria. Então, vamos lá. Vamos para a formulação de um problema. Pode escolher um amiguinho, Cíntia. Cristiane. Vai, Cristiane. A palavra está contigo agora. O problema está relacionado ao que você observou e que, por sua condição, se configura como uma situação problema. Para melhorar, formular o problema, orientamos que o faça na forma de pergunta. Lembre-se de que isso tá ruim. Isso é um aprendizado. Isso é um aprendizado. Se você não conhece, exercitar não irá aprimorá-lo, portanto, não se iniba diante do que você observa ou pergunta, pois isso tudo é bastante válido. Então vamos entender. Se eu tenho um problema ou se eu tenho uma curiosidade e eu não faço a pergunta, como é que eu vou sanar a minha dúvida? Por isso que eu falo, gente, em sala de aula não existe pergunta idiota ou pergunta besta ou pergunta inconveniente. Qualquer pergunta é pergunta. Qualquer dúvida tem que ser sanada. Por mais óbvia que seja, às vezes não é tão óbvia para quem está com aquela dúvida. Então, o que é fácil para a gente, às vezes, não é tão fácil para outros. Então, vai mais uma dica. Não fiquem com dúvidas em sala de aula, em nenhum treinamento, principalmente quando vocês estiverem adquirindo conhecimento. Tudo bem? Então, vamos falar sobre a formulação de um problema. O que levou... Aí eu faço uma pergunta à Cristiane, que estava lendo até agora comigo. Cristiane, o que levou você a estudar? Você faz qual curso, Cris? Cristiane? Oi, aqui tá meio ruim, mas é pedagogia. Então, vamos lá, responde a minha pergunta. O que levou você a estudar pedagogia? Foi mais por que eu gosto muito de criança e por mais influência, né? Na família, que tem minha sogra, tem várias pessoas da minha família que faz pedagogia e acabou me influenciando. Então, vamos lá, foi por influência, e aí você se encantou com aquilo que era dito entre sua sogra, seus parentes, e isso gerou o quê? Não te gerou uma curiosidade? Correu? Sim. Sim ou não? Foi Sim. através dessa curiosidade? Silvio, dá uma segurada na emoção aí. Então, vamos lá. Isso não gerou... Tá, então muta seu microfone, por favor. Então, isso gerou uma curiosidade em você. Sim. Não foi?
Foi através dessa Sim. curiosidade que fez você buscar a pedagogia. Por que pedagogia e não letras, por exemplo? Porque seria ainda licenciatura, certo? Certo. Então, tem mais um motivo que levou você a buscar a pedagogia. Então, não é só aquilo que foi falado, mas algo que foi falado e te encantou, gerou essa dúvida em você, e você falou, vou sanar essa dúvida. De que maneira? Estudando a pedagogia. Ficou claro para vocês a formulação do problema, gente? O problema, Sim. prestem atenção, que isso é muito importante. O problema na pesquisa é que vai nortear todo o estudo de vocês, ou toda a construção do conhecimento. Por exemplo, TCC de vocês. Na área da ADM, eu vou criar um tema qualquer, tá? Coaching na gestão de pessoas como ferramenta de desenvolvimento. Aí, por exemplo, a formulação do problema ou a questão do problema, a situação problema que gerou essa pesquisa. Por que usar o coaching na gestão de pessoas para melhorar o desempenho delas na organização? Então, a resposta para essa formulação do problema, para essa pergunta, é que vai nortear toda a pesquisa. No caso, na pedagogia, a THS. THS não, que é muito pesado. Vamos pegar outro. Inclusão. Ferramentas, aí eu vou criar um tema. Ferramentas e métodos para a inclusão social. O que levou vocês a pesquisar sobre métodos e ferramentas de inclusão social? De educação inclusiva, desculpa. De educação inclusiva. Então, vai ter sempre uma pergunta que a gente chama de hipótese, que é a pergunta problema, que vai nortear o trabalho de vocês. Essa é uma das partes mais importantes da pesquisa científica. Ok? Dúvidas até aí, gente? Não, perfeito. Ô, Cris, escolhe um amiguinho agora ou uma amiguinha. A Rita. Vamos lá, Rita. Tá contigo agora. Rita, nos ouve? Dê sinal de vida, Rita. Rita. Ixi, eu acho que a Rita tá com problema no microfone. Karine, nos ajude, Beleza. por gentileza? Tá me ouvindo? Tô. Levantamento de informações referenciais. Está relacionado à obtenção de fontes de informação sobre o assunto que nos interessa investigar. No caso de um estudo científico, é preciso buscar materiais escritos, livros, monografias, assim como materiais também disponíveis na internet. Então, gente, hoje, quando a gente fala em levantamento de informações referenciais, a gente não tem mais que usar referências bibliográficas, porque antes, a única referência aceita na academia pelo CNPq ou pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, eram referências bibliográficas. Hoje não mais. Hoje a gente tem vídeo, que pode ser referência, nós temos artigos científicos, que pode ser referência, nós temos transcrição, que pode ser uma referência, nós temos estudos de caso, nós temos pesquisas, nós temos diversas fontes. Então, a gente tem que falar pura e simplesmente levantamento de informações referenciais ou, ao final do nosso trabalho, colocar referências. Porque eu posso ter como referência também, inclusive, um site. Ok? Dúvidas até aí? Não, tudo certo. Karine, escolhe um amiguinho, Karine. Ou Deixa eu amiguinho. ver. Chilene. Tá contigo, Shirlene. Shirlene. Oi, tô aqui. Olha ela aí, ó. Ai, que alegria. Tá contigo. Formulação das hipóteses.
A hipótese é uma resposta provisória ao problema colocado. Então, veja, observando a realidade, você constata um problema transformando-o em uma pergunta para melhor delimitá-lo. Em seguida, busca fontes e informações para melhor compreendê-lo. E, assim, munido de maiores esclarecimentos, elabora uma resposta provisória para esse problema. Essa resposta é provisória porque precisa ser testada para ver se efetivamente responde ao problema elaborado. Opa, então peraí. A hipótese trabalha em conjunto com a situação-problema? Totalmente. Ela é um resuminho, um pequeno resumo daquilo que se espera do trabalho. Então, por exemplo, eu peguei lá o coaching como ferramenta de desenvolvimento humano. Por que você pegou o coaching? Por que usar o coaching? Então, eu vou falar, o coaching é uma das técnicas mais usuais para desenvolvimento humano. Atrelado a isso, nós vamos trabalhar as questões para desenvolvimento humano, ajudando e fomentando o desenvolvimento da equipe. A hipótese é, eu vou trabalhar as ferramentas do coaching do micro para o macro, certo? Certo. Então tá bom. Escolhe um amiguinho agora para falar sobre predição. Como é que escolhe esse trem aqui que eu só estou vendo sua tela? Então peraí que eu escolho para você. Eu tô Por favor. doidinho para escolher mesmo. Leonice Cabral. Vai tu, Leonice. Léo, vai, Léo. Tá me ouvindo, Leonice? Eu acho que não. Eu acho que ela não me ouviu. Que absurdo. Então eu volto para você, Alessandra. Vai tu, Alessandra, de novo. E aí a gente repete novamente. Porque todo mundo já leu, aí a gente volta. Tá. Predição. É a etapa em que a hipótese será testada. Pode-se dizer que é um meio formal de testar uma hipótese. Tradicionalmente, diz-se que a estatística é fundamental nessa fase, porém, nem sempre isso acontece. É como tratamos anteriormente nesse texto. Depende do objeto a ser investigado, porém, no sentido tradicional do método científico, é o momento em que se mantém ou rejeita a hipótese. Então vamos lá, vamos falar de um assunto, de um tema recorrente que nos assola há quase um mês, que é o Covid-19. É sabido que no mundo inteiro existem cientistas que estão trabalhando dia e noite procurando uma cura para esse vírus ou buscando uma vacina para a imunização das pessoas, mas que não é da noite para o dia que se produz o conhecimento. Então, eles têm uma hipótese através do quê? Através dos sintomas que ele tem, através da formulação atômica dele, ou seja, das mutações dos átomos, enfim, entre outros termos técnicos, e através daquilo que já tem de conhecimento em relação a remédios alopáticos ou a vacinas já existentes, eles trabalham as hipóteses de dar certo ou não. E aí, qual o método que eles usam? De experimentação, certo? Então, na predição, é a etapa que a hipótese será testada, ou seja, eles vão pegar, muito saiu sobre 2 remédios, que inclusive um deles ficou em falta no mercado para pessoas que são imunossupressores, que têm câncer e precisam desse remédio para se manter viva. E por conta de uma fake news que saiu, esse remédio simplesmente sumiu das prateleiras. E essas pessoas ficaram ainda mais vulneráveis. Então, gente, é muito perigoso as informações que não são de fontes confiáveis, ok? Então, a predição vai trabalhar especificamente no teste da hipótese. Será que eu combinando esses 2 remédios, formulando um novo remédio, em ação com esse vírus, eu vou matá-lo?
ou eu vou criar uma vacina para imunizar os seres humanos, então a predição vai trabalhar especificamente isso, certo? Alessandrinha, pode escolher um amiguinho ou amiguinha. Tá, só um minuto. Até 2. Fique tranquilo. O Silvio. Vai, Silvio, você de novo. Eu de novo. De novo. Experimentação. Nessa etapa, se estabelece a manipulação e a comparação dos resultados. Isso é bastante comum em algumas áreas científicas, mas sempre há como realizar uma comparação por meio de uma situação de controle. Em geral, o experimento é uma situação de manipulação intencional cujas variáveis são manipuladas e haverá um elemento de controle para estabelecer as comparações. Então eu vou dar um exemplo muito simples, tá? Nós aqui estamos agregando conhecimento. Eu tenho um dado. Um conjunto de dados gera uma informação. Um conjunto de informação gera conhecimento. Conhecimento sem aplicação, ele é só conhecimento. Como é que eu gero aprendizagem desse conhecimento adquirido, gente? Alessandra? Todos. Hã? Aplicando esse conhecimento, concorda, gente? Se eu não aplicar, como é que eu vou comparar a minha base de conhecimento com aquilo que eu trouxe de resultado? Certo? É como se eu entrasse em sala de aula e não tivesse a menor preocupação de que vocês aprenderiam ou não. Como é que eu sei que vocês estão comigo, que vocês estão dentro daquilo que foi proposto, que vocês estão aprendendo e absorvendo o conhecimento? Quando eu trago a interação com vocês, quando eu trago a experiência de vocês atrelada àquilo que a gente está fazendo. Então, essa troca de informação, experiência e vivência é que me dá o feedback positivo ou não. Certo? Silvão, agora escolhe o amiguinho para ler sobre análise. Deixa eu ver. A Natália. Natália é a professora. Você vai colocar logo a professora Natália para ler? Pô, eu não conheço, né, professor? Então, deixa aí. Ô, Ná, contribui com a nossa aula, por gentileza. Leia. Ai, Dan, eu passo a bola. Onde tá eu passo a bola. Eu entrei, na verdade, eu entrei porque eu queria ver se o áudio estava bom, porque tem uma aluna minha que deve estar com problema no microfone e não está conseguindo falar com você. Ela está tentando falar e não consegue. Mas estou achando que é o próprio microfone dela. Será é a Rita. A Rita? É a Rita, ela não conseguiu. Mas conseguiu você está ouvindo abrir? Bem, está tranquilinho? Não, ela está participando. Não, daqui está ótimo, está perfeito. Eu vi que ela está na aula, tá? Ela está na aula, ela quer falar e não consegue abrir o microfone. Então fala para ela ficar tranquila que na semana que vem ela vai abrir e vai falar pelos cotovelos. Então vai tudo, assim, né? Então. Tá bom. Tudo, inclusive. Tá. Ana, eu vou só passei aqui. Oi. Já printa a nossa tela. Gente, posso pedir um favor para vocês? Geral, agora, abram a câmera de vocês para a professora Natália poder pegar um take nosso, da nossa tela. Pelo menos 4, né? Por gentileza. Quem quiser abrir, que abra. Por favor. Vamos, gente, sem preguiça. Vamos. Vamos, Alessandra. Vamos, Andresa. Vamos, Bruna. Cíntia. Cristiane. Apareceu aí. Ivanete. Karine. Eu não entendi foi nada. Abra a sua câmera. A sua... Professor, nós está em casa.
Eu também, cabelo não gente. tá bom. Olha aqui. Vamos, O gente. Professor, eu O tenho negócio não tá muito A bom. gente não tá podendo nem ir Não pro tem salão, problema, né? gente. Abram Vai aí assustar todo o mundo. vídeo. Abram a câmera de vocês rapidinho para a professora Natália pegar um take nosso da nossa aula. Olha aí que beleza. cara, hein? Aí, isso, gente. Cadê o Toda restante a do minha povo? tela tá compartilhada, não tô conseguindo ver ninguém. Espera aí que eu vou descompartilhar agora. Eu tô Quarentena. ainda com o compartilhamento. Aí, ó. Agora apareceu. Olha que Aê. legal. Eita. Aê, Ô, Ná, pega esse take e me manda depois. obrigada. Mando já. Obrigado. Falou, Obrigado. Agora gente. Boa vocês- aula. Tchau, tchau. vocês podem mutar ou vocês podem tirar o vídeo de novo. Graças Pronto. a Deus. Você não queimou o celular seu, não? Ainda bem. Se tiver queimado, eu não pago, tá? Já Esse vou- negócio lá. aí de quarentena, não faz unha, não faz cabelo, que você ainda manda tirar uma foto. Ou vocês são reclamões, viu? Oh, como são reclamões. Análise. Karine, fecha pra gente, por gentileza. Análise. Fecha o conjunto de elementos do método científico, uma vez que esta é a etapa de que se confirmam efetivamente as hipóteses. É importante não ter medo de errar, pois o erro é parte do processo de aprendizagem. O que não pode ocorrer é o erro ser deliberado, ou seja, permanecer focado em algo que os estudos e pesquisas já realizados demonstram que não vai levar a uma resposta, ou insistir em algo movido por interesses pessoais, de querer provar alguma coisa, mesmo que as evidências mostrem ao contrário. Então vamos lá, gente. Na análise, a gente precisa analisar com imparcialidade os resultados obtidos. Por quê? Se a gente tem qualquer tendência nessa análise, a nossa resposta ou a coleta das informações em relação a essa análise serão deturpadas. E aí não vai ter efeito científico, ok? Tudo bem que é sabido que cada autor tendencia de maneira da sua visão, ou seja, ele tem, em cima da opinião e da hipótese que ele criou, ele vai formular as análises. Tem pessoas que vão ler o trabalho dele e terá outra visão daquela mesma análise. Isso está errado? Não. Não. São diferentes visões para o mesmo tema. Karine, finaliza esse último bloco, por gentileza. O método científico não é privilégio de poucos e não deve ser utilizado somente por cientistas, em situações controladas num laboratório. Embora essa situação seja também comum em alguns estudos científicos, a ciência não se reduz a isso. A ciência é uma forma de conhecimento que busca explicar os fenômenos por meio da demonstração da evidência e da prova. Para isso, utiliza-se do método científico como garantia de que suas conclusões sejam o mais próximo da verdade possível. Isso pode ser aplicado a qualquer área do saber e em muitas situações profissionais. Gente, então, prestem atenção. Quando a gente fala em conceito de pesquisa, em métodos científicos, de critérios, entre outros, a gente está simplesmente montando a nossa estrutura para a formação do conhecimento. Professor, eu sempre tive uma curiosidade de saber como é que funciona o sistema de transmissão de marcha de um carro. Nossa Senhora, é um negócio absurdo, mas pode ocorrer. Aí outra pessoa vira e fala, professor, eu sempre tive curiosidade de saber como é que funcionam os bastidores de um jornal ao vivo. Professor, eu sempre quis saber como é que funcionam os bastidores de um teatro. Gente, são curiosidades que, através de pesquisas, através de fundamentações e embasamentos teóricos ou práticos, através dos critérios selecionados, a gente consegue responder essas questões, essas dúvidas que nós temos. E isso nos ajuda não só a compreender melhor aquele funcionamento, mas uma vez que a gente já começa a ter uma visão mais crítica acerca do processo, como um todo. Tá certo, gente? Em relação à pesquisa,
Dúvidas até aí? Não. A partir de agora, eu peço que todos abram os microfones e esses últimos 10 minutos a gente vai usar para sanar dúvidas, falar sobre o tema abordado e os assuntos que se façam pertinentes. Perguntas? Eu sei que a Alessandra está doidinha para falar alguma coisa. Fala, filha. Estou só esperando. Não é sobre a aula. Abra seu coração para o pai. Não, eu queria saber das provas, mas não tem nada a ver com a aula de hoje. Em relação à aula de hoje, tudo tranquilo? Tá tranquilo. Ai, que alegria. Andresa, dúvida? Então, eu acho que a questão das perguntas, pelo menos no meu ponto de vista, eu consegui entender muito bem, diante né, do exemplo que você deu, eu acho que ficou muito claro. Ai, que alegria. Bruna, tranquilo para você até agora? Bruna, cadê você? Oi, professor. Tranquilo aí? Alguma dúvida? Não. Deu para acompanhar bem? Perdi um pouquinho, mas Perdeu um pouquinho, mas... eu consegui voltar. Então tá bom. Qualquer coisa, essa aula vai aparecer para vocês a partir de hoje, entre hoje ou amanhã, lá na aula sessão 1, unidade 2, tá bom? Beleza. Cíntia, dúvida, Cíntia? Não, professor. Foi Ai, bem que alegria. esclarecedor. Fico feliz ou se eu fico preocupado? Que até agora né? ele entendeu. É verdade. Cris, dúvidas? Não, Meu deu para Deus. entender. Deu para entender. Foi ótima a Das- aula. Das duas, uma. Ou a aula foi muito boa, ou eu tô perdido com vocês. Agora, você pede uma atividade, que aí vai chegar as dúvidas, entendeu? Mas é exatamente... Calma, filha, não apressa o processo. Calma. Ivanete, É sempre assim. Ivanete, cadê você, minha filha? Karine, dúvidas? Não. Ai, que alegria. Léo, dúvidas aí? Eunice, ela também voou. Chilene, Tranquilo, professor. Muito boa a aula. foi tranquilinho? Deu para acompanhar bem? Deu, fiquei sem dúvida nenhuma. Ai, Muito graças boa. a Deus. Silvio, Toca o barco, professor. Legal. Ficou bom. ai, que bom. Agora vamos falar de atividades, que é o mais importante, ok? Não, professor, continua explicando, pode continuar. Não, fique tranquila, eu vou deixa- explicar a atividade. Gente, eu vou... Dá pra Todos, gente entender. todos estão usando o aplicativo do Teams? Ou alguém está pela web? Eu tô usando o Teams, aplicativo. Tá. Tô pela web. Eu vou escrever aqui. Veja se vocês conseguem ler. Quem tiver de celular, no canto superior direito, vai aparecer uma bolinha laranja. Ou vermelha, que é em relação ao chat. Vai escrever. Tem conversas. Isso, conversas. Conversas. Clica aí. Pronto. Começa a escrever. Escreveu? Escrevi, teste, apareceu aí? Não apareceu nada. Não, apareceu não. Ah, então vocês não vão conseguir. Ô, gente, eu vou fazer o seguinte. Peguem, eu vou escrever aqui no material e vocês anotem o meu WhatsApp Business para que vocês entrem em contato
e me mande as atividades que eu vou pedir para vocês, ok? Não Peraí. precisa, por Claro que precisa, menina. É evidente que precisa. Peraí. Vou colocar em letras garrafais. Vocês vão colocar exatamente do jeito que eu colocar aqui, tá? Porque senão não pega. Vamos lá. Voltei aqui e aqui. Estão enxergando? Agora sim. Deixa eu ver. Sim. Isso. Esse, gente, é meu WhatsApp Business. Vocês vão ter contato direto comigo, tá? O que vocês vão fazer? Lembra das atividades diagnósticas e de aprendizagem que eu pedi Sim. desde o início? Eu não fiz Sim. nenhuma, professor. Pois você Não. vai ter vocês vão ter uma semana para fazer. Ó que gostoso. Então, se vocês olharem lá em cada sessão, tem 3 perguntas de atividade diagnóstica e 3 perguntas da atividade de aprendizagem. Eu quero que vocês, além de fazer lá na plataforma, que é o mais importante, é tão importante quanto, vocês vão transcrever para o caderno somente o enunciado e a resposta correta. Vocês vão digitalizar no caderno de vocês isso e vão me mandar via WhatsApp. Através daí que eu vou dar nota à atividade de vocês, ok? Tem que digitalizar. Digitalizar Qual exceção? Tirando foto, ô Ale. Tá. Beleza. Entendeu? Seção 1, 2, 3 e 4 da unidade 1 e a seção 1 da unidade 2. Isso tudo? Só isso. Só isso, Silvio. Pronto, Professor, eu não entendi. Pronto. Não vou Professor, responder retorna, por assim. favor, que tá dando eco aqui. Ó. Alguém tá com alguma coisa ligada aí. Tá, eu vou parar o compartilhamento. Todos anotaram o telefone? Sim. Tá. Então eu vou entrar no AVA de vocês. Eu vou até Professor. lá. Eu sou bicho ruim e o cabelo ajuda. Peraí. É Vou para mostrar- escrever no caderno e tirar foto? Eu não entendi direito. A atividade é no caderno, Silvio. Ah, tem que fazer a munheca da mão doer, então. Eita, professor. Doer, não. Tem que fazer a transferência do saber, do conhecimento. Que você vai estar escrevendo, você vai estar usando 3 sensores externos para aquisição de conhecimento, certo? Certo. Quais são os 3? Eu falei em sala de aula. Vamos ver se você estava atento. Alessandra, por favor. Mas é um sem vergonha mesmo esse Silvio. Esse Silvio é um sem vergonha. Ressuscita, Vamos lá. filha. Vou compartilhar minha tela. Estão todos enxergando a tela do AVA? Sim, senhor. Então vamos lá. Sim. Aqui, ó. Tá vendo que na unidade de ensino 1 nós temos 4 sessões? Para fazer isso tudo. Sim. Se eu clicar em cada sessão... Todas as sessões? Todas as sessões, filhas. Pelo Eu vou dar Então vamos fazer assim, ó. Eu vou dar um oi para vocês. Até quarta-feira que vem, eu quero pelo menos até a sessão 3. Ok? Da unidade 1. 1. E na Até a outra... sessão 3 no seu WhatsApp. Isso. Professor, Eu. No caderno. Vocês vão transcrever no caderno, depois vocês vão tirar fotinha do caderno. E cuidado, gente, eu fiz grafologia. Eu conheço exatamente a letra de cada um. A partir do momento que eu determinar que aquela letra é do aluno, eu vou ter provas. Gente. Que vocês vão me mandar obrigatoriamente pelo WhatsApp. Ok? E aí vai Beleza. o arquivo vai ficar lá. E ela falou: olha, a pessoa me mandou, tá aqui a grafia dela. Okay? Mas é para transcrever as questões. Isso, só as questões e a resposta correta.
Assim, as questões de cada sessão, transcrever, Isso. tirar foto e mandar. Isso. Então, aqui, ó, eu tenho a atividade diagnóstica e a atividade de aprendizagem. Cada uma delas são 3 questões, gente. Então, vamos lá. Até quarta-feira que vem, vocês vão escrever quantas questões? Unidade 1, 2 e 3, vezes 6, 18 questões. Certo? Ó, sessão 1, 2 e 3 da unidade 1. Se são 6 questões por sessão, vocês vão ter que escrever 18 questões. Ok? Ok. Agora é a unidade 2. Isso, nós já estamos na unidade 2. Na outra semana, que será até o dia 8, eu quero até a sessão 3 no caderno. E no dia 15 de abril, aí eu vou querer até a unidade, a sessão 2 da unidade 2, porque aí a gente já vai ter feito a unidade 2 ao vivo, ok? Tá, estamos entendidos, gente? Alguma dúvida em relação às atividades? Não, professor. Suave. Então tá bom. Se tá O da suave, unidade tá 2 tem que mandar mais ou menos até quando? até o dia 15. Até o dia 15 da unidade 2. A gente tem que estar em dia, ou seja, o que é ele estar em dia? No dia 15 de abril, vocês vão ter que ter até a sessão 2 da unidade 2 no caderno. E aí a gente vai estar em dia com a nossa atividade. Ok? Ok. Tá. Ok. Então não vai voltar. Quem Tá falou tão ok comigo? que até um cigarro para fumar. Quem falou comigo? Professor, Eu. então, lembra no começo da semana que eu estava Peraí, quem tá falando comigo, eu vou botar todo mundo e aí você abre só o seu. Pode abrir o seu agora para quem tava tirando dúvida. Por gentileza, que eu não vi quem era. Beleza? Vai, Andresa, pode falar. Então, professor, lembra no começo da sua aula que eu falei que eu estava com problema no braço? Sim. O começo, quando você pediu em sala de aula essas questões aí, eu já comecei a copiar. Acho que eu devo ter copiado bastante já. Só que eu não estou podendo escrever, entendeu? E aí eu não sei se eu tô com tendinite, e aí o meu braço eu não consigo segurar a caneta para escrever. Tá, você Por consegue isso. me mandar? Você consegue me mandar a prescrição do médico? Que aí eu vou mandar outra atividade para que você faça. Tá, ok. Tá bom? Mais Ok. alguém com dúvida em relação à atividade? É hora do intervalo. A hora do intervalo, Bruno? Na verdade, se não tem mais dúvidas, a gente vai encerrar agora a nossa aula, certo? Eu espero de coração que todos vocês estejam, além de estar no lar de vocês, estejam em segurança e que os familiares de vocês também estejam em segurança em relação a esse surto. Esse vírus não é brincadeira, gente. Tomem muito cuidado. Lavem as mãos o tempo todo com sabão. Se possível, evite levar as mãos, a boca, nariz e olhos, principalmente. Eu sei que muita gente tem o costume de pôr a mão na boca, de pôr a mão nos olhos. Então, evitem ao máximo, tá? Que é para a segurança de vocês e que é para a gente poder voltar com saúde para os nossos encontros presenciais, que eu estou morrendo de saudade dos meus alunos. Ok? Ok. Gente, fiquem com Deus. Até a semana que vem. Falem com os coleguinhas para virem para a aula ao vivo. É bem bacana. Eles vão ver que vai diminuir, inclusive, o isolamento social. Professor, Eu, em respeito à chamada da gente, como é que fica? não esquentem com Para quem não chamada está agora. participando. Você viu que a professora Natália entrou e já tirou o print, né? Uhum. Então, em relação ao print, é justamente para que a gente tenha um controle de quem acessa, quem está acessando ao vivo, e depois eu vou fomentar
uma atividade que é para as Sim. pessoas que, por motivo de instabilidade no sinal, ou que não conseguiu, mesmo que não tem internet, ou um computador em casa, que não tenha condições de acompanhar ao vivo, que ela acompanhe via YouTube e faça as atividades, tudo bem? Ah, tudo bem. Então, É porque tem hora que dá uma travada mesmo para a gente entrar, né? exatamente. E é em respeito a isso que a gente vai, a gente busca todas as possibilidades possíveis para que o aluno tenha o material, tenha disponibilidade do material, ok, gente? Ok, professor. Gente, no mais é isso. Eu espero que vocês tenham curtido a aula, certo? Depois eu vou encaminhar o link lá no Ava de vocês. Vai estar disponível a partir de amanhã, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até Amém. semana que vem. Tá bom, amém. Professor também. Até, boa noite. Tchau.